Vamos falar hoje sobre os bairros de Vila Velha, as histórias e algumas curiosidades. Hoje, Vila Velha apresenta 92 bairros. Entre eles temos o Alecrim, nós temos a Ilha dos Bentos, nós temos Nova Itaparica, nós temos Praia da Costa, Praia de Itaparica, Praia de Itapuã, nós temos Ponta da Fruta, nós temos o bairro Boa Vista, Soteco e muitos outros. São 92 bairros de Vila Velha. Esses bairros são divididos em 5 regiões administrativas. A primeira região, que é essa daqui em azul, ó, essa primeira região ela é chamada de região centro. Ela ali está localizado o centro de Vila Velha, o nosso bairro de Boa Vista, o bairro de Soteco, Divino Espírito Santo, a Glória, Ilha dos Ares, Itapuã, Praia da Costa, Olaria, o Jockey, Praia das Gaivotas, Soteco, já falei, né? Vista da Penha, são esses daí, Cristóvão Colombo, são esses daí. Na região 2, que é essa daqui, ó, essa daqui é a região 2, a região 2 é chamada de Grande Ibis. É o bairro Ibis, Araçás, Brisa Mares, Cocal, Darli Santos, Guaranhuns, Ilha dos Bentos, Jardim Astecas, Jardim Colorado, Jardim Guadalajara, Jardim Guaranhuns, Nossa Senhora da Penha, Nova Itaparica, Novo México, Pontão das Garças, Santa Inês, Santa Mônica, Santos Dumont, Vila Guaranhuns, Vila Nova, são esses bairros da região 2. A região 3, que é esse que está em amarelo aqui, é chamado Grande Aribiri, né? Então tem o bairro de Aribiri, Argolas, Taíde, Chácara de Conde, Dom João Batista, a Garoto, Ilha da Conceição, Ilha das Flores, Paú, Pedra de Búzios, 1º de Maio, Sagrada Família, Santa Rita, Vila Batista, Vila Garrido e Zumbi de Palmares. A 4ª região é chamada Grande Cobilândia, que é essa que está aqui em laranja. Então, a Grande Cobilândia tem a Cobilândia, Alecrim, Alvorado, Cobi de Baixo, Cobi de Cima, Industrial, Jardim do Vale, Jardim Marilândia, Nova América, Planalto, Rio Marinho, Santa Clara, Santo Torquato e Vale Encantado. A região 5 é uma região mais afastada, né? É essa daqui. Ela é chamada de Grande Jucu. Então, lá tem a Barra do Jucu, Ponta da Fruta, Barra Mares, Cidade da Barra, Interlago, Jabaeté, João Goulart, Morada da Barra, Morada do Sol, Morada da Lagoa, Nova Ponta da Fruta, Praia de Recife, Riviera, Santa Paula 1, Santa Paula, São Conrado, Terra Vermelha, Ulisses Guimarães e 23 de Maio. São os bairros da região 5. Nós vamos começar a falar do bairro onde está localizada a nossa escola. É importante lembrar, vamos falar um pouquinho da história, né? O lançamento da pedra fundamental de inauguração do bairro oficializou o início de serviços básicos para a construção dos prédios. Os prédios que vocês têm aí, em cima em Boa Vista 2, esses prédios foram as primeiras construções realizadas no bairro. Antes ele era uma fazenda, uma chácara chamada de Fazendinha, e aí quando teve a pedra inaugural desses prédios, veio um apresentador de televisão muito famoso na época, chamado Chacrinha, né? Que era conhecido também como Velho Guerreiro. Ele veio inaugurar isso. É muito interessante isso, né? Além da nossa escola, no local também encontramos a escola Miquel Schecker e a escola que recebeu o nome de um poeta, que é Geraldo Costa Alves. Temos também do lado da nossa escola a creche e também temos no nosso bairro uma universidade, que é a Universidade de Vila Velha, e também temos o Fórum de Vila Velha. A Praia da Costa. Ao tomar a posse da capitania do Espírito Santo, em 1535, Vasco Fernandes Coutinho reservou para si uma área que veio ser conhecida como Fazenda da Costa, onde ali ele construiu a grande casa e viveu até os seus últimos dias.
Ali também, olha só, tá vendo a fazenda que ele reservou para ele? Era ali. Ali também residiu seu filho, o segundo donatário, e sua esposa, Dona Luísa Grinalda, que foi a primeira governadora em terras do Brasil, né? A primeira mulher. E também, nessa fazenda, serviu de hospital para o repouso do padre José de Anchieta. Em outubro de 1929, ele separou parte da fazenda para fazer loteamentos. Então, ali começou a surgir o bairro Praia da Costa. Né? E com isso, com a primeira estrada, que foi em 1930, começaram a vir os visitantes, né? Começaram a ter acesso à Praia da Costa. Então, pessoas que não moravam ali naquele loteamento também começaram a vir. Se vocês observarem aqui, ó, foi criado um trampolim, olha que legal, na Praia da Costa. Esse trampolim, hoje existe apenas a base dele, ó. É uma pedra com a base dele, ainda existe isso. Mas há quanto tempo atrás que esse trampolim foi criado, né? E hoje em dia o bairro da Costa é um bairro residencial e também comercial. Ele possui muitas residências lá, é um lugar muito visitado, é um bairro mais nobre de Vila Velha. Lá nós temos o Shopping Praia da Costa e ele se tornou um dos pontos turísticos, maior ponto turístico também de Vila Velha. O Aribiri. Aribiri é um termo indígena que significa o mesmo que Arabiri ou Arebiri, ou seja, diminutivo de árabe, que era uma baratinha pequena, essas baratinhas de água que a gente encontra muito na pedra, né? Perto do mar. Baratinhas que são encontradas nas pedras que ficam próximas do mar ali. O rio Aribiri, depois conhecido como Aribiri, deu o nome ao bairro. Então foi o próprio rio que passava por lá que também deu o nome ao bairro. Hoje o rio, né, ele está muito sujo, muito poluído, né, virou quase um valão ao céu aberto. A região antigamente era um quilombo de escravos, ou seja, os escravos que fugiam montaram ali um lugar para se morar. E depois foi transformado em povoado, tendo conhecido o progresso a partir da inauguração do bonde, em 1912, que era uma linha que ligava o centro de Vila Velha e até Paú, e passava pelo Aribiri. As primeiras ruas foram abertas em 1935. E em 1952 foi instalada a fábrica de biscoito Alcobaças. Então, a fábrica de biscoito Alcobaças é daqui de Vila Velha, de Aribiri. Em 1960 e 1970, é construída a Avenida Jerônimo Monteiro. Aí, com essa facilidade de ir ao centro de ônibus, o bondinho acabou sendo extinto, né? Como ficou mais fácil circular pegando ônibus pelas ruas, aí o bondinho, em 1975 a 1976, ele foi extinto. No bairro também tem um campo de futebol chamado Santos Futebol Clube. Era a opção de lazer da garotada. Todo sábado e domingo a garotada ia para lá e se divertia. Tinha partidas de campeonatos capixaba, era muito disputada as partidas de futebol lá. Agora vamos falar de São Torquato. O crescimento de São Torquato deve-se à construção da ponte Florentino Navides, que é chamado também como 5 arcos ou 5 pontes, né? Ela facilitou o transporte de Vitória, entre Vitória e Vila Velha, né? Que era o São Torquato aqui. Então, quando teve a construção dessa ponte, esse bairro daqui, São Torquato, ficou de fácil acesso. Então, o bairro começou a ser construído a partir daí.
O bairro fica entre, olha aqui, ele aqui, ó. Ele é vizinho de Cobi, da Sagrada Família, de Argolas, de Alvorada. Ele fica perto, aqui, ó, tá vendo? É a Ponte do Arco, né? E para lá vai para Vitória. No bairro Santo Torquato também encontramos o terminal de Santo Torquato, que é importante lembrar isso. No bairro existia também uma escola, existe ainda, né, uma escola de samba chamada Independente de Santo Torquato, que já brilhou muito e marcou a história do carnaval capixaba. A escola surgiu através de um bloco de grupo de rua que começou a desfilar em 1952. Em 1974, surgiu oficialmente a denominação Grêmio Recreativo e Escola de Samba Independente de São Torquato, na representação do primeiro enredo. Veio o primeiro título da campeã. Quer dizer, na primeira vez que desfilou com o primeiro enredo, veio o primeiro título. E o tema foi a estrada de ferro que liga Vitória a Minas. A quadra de esporte localizada em São Torquato recebeu o nome de Oswaldo Rui, que foi um vereador que chegou a falecer no mandato ainda, quando estava sendo vereador de Vila Velha. O comércio ali em São Torquato se destaca por autopeças, né, principalmente na pracinha de São Torquato. Agora vamos falar um pouquinho da prainha de Vila Velha. A prainha de Vila Velha está localizada entre a Marinha, né, a Escola de Aprendiz de Marinheiro, e mais para cá um pouquinho temos também o 38º Batalhão da Infantaria. Então, essa daqui que é a prainha, ela está no meio entre a prainha está no meio entre a Marinha e o Exército. Considerado como um local onde teria aportado, ou seja, onde teria chego o donatário da capitania Vasco Fernandes Conde. Então, os portugueses chegaram e pararam ali, né? Pararam a caravela ali, no dia 23 de maio de 1535. Antigamente não havia um local de ancoradouro de barcos, e depois, então, eles aterraram, formando uma prainha, tá vendo? Eles aterraram, botaram terra aqui, formando uma prainha onde que eles poderiam ancorar os barcos. No governo de Max Mauro, a prainha ganhou uma imensa área de lazer, baseado no projeto doado pelo governo do estado, né? Hoje existe um movimento que luta para a restauração desse patrimônio histórico da região, transformado em um grande lugar para turismo. Atualmente, a coluna dos pescadores, ó, aqui é a colônia dos pescadores que tem lá, possui 500 integrantes com 70 barcos. A colônia de pescadores exporta 60 toneladas por mês para os Estados Unidos e para o Canadá. Já a prainha encontra os pontos turísticos, como a gruta. Aqui, ó, aqui aparece um pedacinho da gruta, que é a antiga entrada para a subida do convento da Penha. E também temos a primeira igreja que foi fundada na prainha, né? A primeira igreja é a igreja mais velha do Brasil. E ali temos também, como eu já falei em outros slides para vocês, né, em outros vídeos, o Museu Homero de Macena, a Casa da Memória, né? A Igreja do Rosário, essa daí que eu estou mostrando, que é a mais antiga. Tem o Forte São Francisco, que fica dentro do Exército. São alguns pontos turísticos da prainha. Então, ela conta muito da história de Vila Velha. O centro de Vila Velha. O centro de Vila Velha, o principal destaque lá é a pracinha do Titanic, né? O Titanic é essa biblioteca aqui, que ela recebeu esse nome porque quando ela estava sendo construída, ela caiu e fez lembrar do barco Titanic, né, que afundou. Então, depois eles fizeram já o formato dela como se fosse um barco afundando. Por isso que ela recebeu esse nome de Titanic. E além
da Biblioteca Municipal, tem também o Teatro Municipal, onde antigamente era a sede da Prefeitura. Aqui era a sede da Prefeitura. Então, quando a sede da Prefeitura saiu daí e foi para Coqueiral, aqui passou a ser o Teatro Municipal de Vila Velha. Cobi. O nome Cobi surgiu de uma árvore que ficava lá no alto do morro de flores amarelas. Essa árvore se chama Cobi e por isso que deu o nome do bairro de Cobi. O bairro surgiu de uma ocupação de terras do governo estadual. Segundo consta, o bairro possui mais de 100 anos, quando não havia separação entre Cobi de baixo nem Cobi de cima. No ponto mais alto do morro fica o Cobi de cima. É esse daqui, ó, o ponto mais alto do morro, Cobi de cima. E aqui embaixo é chamado Cobi de baixo. Então, a rodovia Carlos Lindenberg, que é essa daqui, ó, a rodovia Carlos Lindenberg é a que separa Cobi de cima de Cobi de baixo. O rio que passa por lá, que hoje é um esgoto aberto, é chamado Rio Marinho. Faz parte da história do bairro. E os antigos moradores dizem que tinha um porto de areia para canoas ancorar lá nesse rio. E a água era boa até de beber. E hoje é um valão aberto, né? Santa Rita. O bairro Santa Rita é um dos mais antigos de Vila Velha. Antigamente ele era chamado de Coteca. Hoje passou a ser chamado de Santa Rita. Na época do povoamento do bairro, as casas eram de madeiras e ficavam em cima da água do mangue. Lá era o mangue, né? Santa Rita era o mangue. Então as pessoas construíram em cima do mangue e construíram casas de madeiras. Essas casas mais altas, que são construídas dentro de água, que tem esses pés daqui, ó, de madeira, esses pés daqui, são chamados de palafitas. Em 1992 e 1993, já bem recente agora, foi realizado várias obras na região em mutirão com parceria com o governo do estado, com a Prefeitura de Vila Velha, Caixa Econômica Federal, Companhia Habitacional do Espírito Santo, Movimentação de Amparo ao Desempregado do Espírito Santo. E aí foram construindo casas populares para essas pessoas, né, que estavam em casas de palafita. E assim foram estruturando as casas, foram melhorando, e até os bairros vizinhos, como Ilha das Flores, Ilha da Conceição, Ataíde, Alecrim, também foram beneficiados com o projeto. Porém, como o bairro foi construído em cima de um mangue, toda vez que acontece chuvas fortes, o bairro sempre acaba sendo alagado, porque a água brota da terra, né? Era um mangue ali antes. Mesmo com os aterros, ainda é difícil escoar a água da chuva por aí. Então, geralmente é um bairro que se alaga com facilidade. O Jockey de Taparica. O bairro Jockey fica situado entre Araçás, Guaranhuns, Parque da Gaivota e Taparica. Ó, lá nós temos o Shopping Boulevard, que encontra lá. É um bairro que fica, para cá é o Parque das Gaivotas, para cá é Itaparica, para lá é Guaranhuns. Aqui nós temos a rodovia Darli Santos e aqui nós temos a rodovia do Sol, né? Então esse daqui é o bairro, esse daqui é o bairro Jockey de Taparica. Ele recebeu esse nome porque lá tem um jockey mesmo, onde que os cavalos faziam competições de salto, né? E hoje em dia o jockey também é muito usado para pessoas com deficiência ir lá aprender a andar a cavalo, né? Ter esse convívio com o animal. Mas lá já funcionava muito o jockey de lá. Barra do Jucu. A Barra do Jucu é a mais gostoso bairro de Vila Velha em termos de tradições históricas, né? É um balneário diferente do município. Por suas origens históricas, guarda tradições religiosas
E folclore, como o Congo, né? Congo, a gente sempre escuta falar do Congo, como a festa e celebrações que lá se encontram. Lá também tem uma praia muito bonitinha, chamada Morro da Concha. É um ótimo lugar para visualizar. Aqui o Morro da Concha que está aqui do lado, ó. E aqui é chamado Praia da Concha. Ela é um visual bonito lá de cima para se ver o pôr do sol. Lá também, as praias de lá também são muito procuradas para fazer surf, né? Barra do Jucu é conhecida por ser uma antiga vila de pescadores e também muito procurada por causa de suas inúmeras praias. Normalmente essas praias são frequentadas por quem gosta de praticar esporte, principalmente o surf. Ali acontecem, inclusive, alguns campeonatos, né? E tem uma menina que pegava onda de Moria e lá que ficou muito famosa, que é a Neymara Carvalho. Né? Ela ficou muito famosa e ela é da Barra do Jucu. Ela ganhou alguns campeonatos brasileiros e ficou muito famosa. O mar tem a cor mais escura em função da água do rio Jucu, que deságua ali. Por isso que é uma função mais escura. O rio Jucu virou também uma atração histórica da região. Assim também como virou uma atração histórica, um castelo que foi construído lá virou também um ponto turístico. Então, esse daí é o famoso Castelo da Barra do Jucu. E assim nós terminamos as nossas curiosidades sobre alguns bairros de Vila Velha. Se você também sabe de alguma curiosidade, fala pra gente. Um grande beijo!